Pra quem não me conhece, eu sou a Dani Cassimiro. Quase todo mundo que tá aqui já me conhece, mas mesmo assim eu gosto de me apresentar, porque às vezes tem alguém que não me conhece ainda. Eu sou a Dani Cassimiro e eu ajudo pessoas tímidas a dominarem a timidez, né? A dominarem a comunicação, a superarem seus medos, suas inseguranças, né? Tudo isso faz parte do meu conteúdo. Então, se você quiser saber mais sobre esses assuntos, você fique por aqui, que eu tenho certeza que você vai gostar demais. Continue acompanhando os meus conteúdos também, tem muita coisa legal. Então, olha só, sobre a live de hoje, eu vou até colocar aqui o título, que eu esqueci de colocar. Quando é hora de dominar a timidez. Isso, esse é o título da live de hoje. E, gente, que bacana que tá todo mundo aqui. Vamos começar essa live logo, né? A live de hoje, quando é hora de dominar a timidez, né? Eu até trouxe uma pessoa aqui hoje, a convidada de hoje é a Andréia. Trouxe a Andréia aqui para ela contar a história dela toda, como que foi esse processo, o que ela arrumou, como que ela conseguiu dominar a timidez dela, porque ela era uma pessoa extremamente tímida e hoje ela é coach palestrante, gente. Já pensou como que a pessoa sai da extrema timidez e vira coach palestrante, né? Eu vou deixar a própria Andréia contar essa história aqui pra vocês, mas é só pra vocês saberem como que é possível. Se hoje você é uma pessoa extremamente tímida, você ainda pode dominar essa timidez e até, quem sabe, virar palestrante um dia. Não sei se é esse o seu sonho. O que mais importa é você seguir o seu sonho, né? Mas o sonho da Andréia era ser coach, era ser palestrante. E aí ela era extremamente tímida. Mas eu já tô falando demais aqui. Eu vou deixar ela contar essa história pra vocês, tá bom? E aqui eu até coloquei aqui, quando é hora de dominar a timidez. Porque às vezes a gente pensa, né? Poxa, já passou tanto tempo, eu já sou assim, eu nasci assim, e aí não tem mais jeito pra mim. Mas por isso mesmo que eu trouxe a Andréia aqui pra mostrar pra vocês que não tem idade, não tem limite de idade, basta você querer dominar a sua timidez. A partir do momento que você quer, você pode já começar a trabalhar pra dominar essa timidez, pra você conseguir alcançar o que você almeja. Tá bom? Então eu vou chamar a Andréia aqui agora, a nossa convidada. Tá preparada aí, Andréia? Já vou te chamar, hein? Vamos lá! Olá! Oi, Andréia! Boa noite, primeiramente! A animação toda, eu já entrei na vibe, já fiquei aqui com um ótimo. Eu gosto de começar a live assim mesmo, bem animada, já coloco uma música bem pra cima, muito legal. E a Ana deu a ideia da próxima live, vou começar com This Is Me, muito legal essa ideia, Ana, obrigada, viu? E obrigada a você, Andréia, por aceitar vir aqui, por aceitar o convite para participar dessa live, muito legal. Para mim, eu acho a sua história inspiradora e que bom que você está aqui para compartilhar ela hoje com a gente, né? E eu quero agradecer, porque eu acho que quando a gente sai da nossa concha, a gente quer mais falar. De repente ficou tantos anos reprimido e aí agora a gente tem uma voz e a gente consegue se expressar. E se a gente puder, de alguma forma, inspirar outras pessoas, com certeza isso tem que ser feito, né? Acho que é o mínimo que a gente pode retribuir para os profissionais que passaram e que me ajudaram, porque eu não sabia que tanta gente podia sofrer disso, né? A gente sempre acha que é só com a gente, né? É só... E não, todo mundo comunica, todo mundo consegue realizar as coisas. Mas aí quando você... E por isso que eu entrei, quando a gente se conheceu, né? Eu fiquei assim, apaixonada, porque eu falei, caracas, é muito legal esse trabalho e precisa ser feito mesmo. E aí eu quero falar, né? Você botou ali, quando é hora de dominar a timidez? É agora, né? É agora é a hora. Se você não conseguiu ontem, não tem problema. Semana passada, não tem problema. Hoje é o dia de você começar. E é igual você falou, Andréia, muitas vezes quando a gente está passando por essa dificuldade, né, por esse momento, a gente acha que só a gente quer assim. Inclusive, a gente se sente muito solitário, né? A gente sente, poxa, por que que eu sou assim? Por que que
a gente vê o mundo à nossa volta, a gente acha que tá todo mundo muito bem, todo mundo consegue se expressar, tal, e só eu que não consigo. Então, esse é um sentimento que muitas pessoas que são tímidas possuem esse sentimento, né? Esse sentimento de, poxa, só eu que sou assim, poxa, por que que eu não consigo? Mas, na verdade, quando você vai olhar, esse é um sentimento comum a muitas pessoas. Muita gente está nesse barco, muita gente sofre com a timidez, muita gente tem medo de falar em público, né? E é por isso que eu tô aqui para desenvolver esse trabalho. E aí chamei a Andréia, né? A Andréia entrou em contato comigo, contou a história dela. Eu falei, poxa, você tem que compartilhar essa história mesmo, porque é uma história muito bacana. E aí eu queria que você contasse agora, conta aí com todos os detalhes, como você era, né? Porque a gente olha para um mulherão desse, bonita, desenvoltura total, a gente não consegue nem te imaginar que você era tímida, não tem jeito. Na verdade, consegui enganar muito bem durante muito tempo, porque como eu comecei a modelar com 12 anos e comecei a fazer teatro porque eu tenho dislexia, então a minha professora no colégio, quer dizer, acho que ela percebeu que eu tinha esse problema de aprendizado e ela me colocou no teatro para eu ter uma nota melhor. E aí foi um mundo que se abriu, porque eu consegui me esconder atrás do personagem. Então, eu consegui ir no palco, sim, eu conseguia, mas não era eu, né? Então, tudo bem. Só que quando tinha que me expressar, eu, Andréia, né? Gente, nunca, né? Eu jamais ia perguntar alguma coisa na sala de aula. Eu jamais, se houvesse uma discussão, alguma coisa, eu jamais me posicionava, jamais discutia, jamais, nada, nunca. E eu estava hoje pensando um pouquinho da minha história, né, para lembrar, porque a gente vê o quanto a gente evolui, a gente fica pensando lá atrás, cara, é outro universo, né, um outro mundo. E aí eu lembro que há pouco tempo, há 4 anos, eu estava numa empresa, numa reunião corporativa só com 5 pessoas. E eu tinha a sensação que eu ia morrer quando alguém falava comigo, pedia para dar minha opinião numa reunião de trabalho normal, meus colegas. Não eram pessoas assim que eu não convivia, sabe? E hoje, é engraçado que ontem eu tomei uma decisão, eu trabalho ainda estou no mundo corporativo, além do ter meu negócio, Mente Magra Sempre, eu resolvi me candidatar, né? Fiz um vídeo para concorrer, para trabalhar num evento que são 1000 pessoas, para falar com 1000 pessoas, para estar ali exposta 100%. Então eu vejo assim a evolução, e foi uma coisa que aconteceu nos últimos 4 anos, né? Porque realmente o sonho que eu tinha de fazer acontecer, ser palestrante, ser coach, eu precisava quebrar essa barreira. Não tem como você, né, ter alguma coisa se você tá lá na sua conta e morrendo de medo do mundo. Porque, lógico, a gente não tem medo de falar em público, a gente tem medo de errar em público. Porque o falar a gente já fala, a gente fala na rua, fala no mercado, fala no banco, fala, então a gente fala, só que a gente quer falar no particular, né, no 1 a 1. E quando a gente tem que mostrar nossa voz e falar para mais pessoas, a gente tem o medo de julgamento, medo de errar, ser ridicularizada. E é lógico que olhando o meu histórico, eu sei aonde que isso aconteceu, né? Aonde eu me perdi lá atrás, que é a primeira vez que eu bullying, né? Que você passa. E isso aconteceu um trauma, então, alguma coisa que a partir dali você... Como é que foi isso? São duas coisas que podem acontecer, né? Ou um grande impacto emocional, né? Você teve um trauma muito grande que realmente se travou, e tem gente que até perde esse cargo, né? Perde a voz, sei lá, tem momentos assim de muita emoção, ou repetidamente, né? Você vai sendo humilhada, qualquer coisa que você fala, as pessoas tiram sarro, riem, e aí aquilo vai internalizando. Sei bem como que é isso. Aí a gente já não tem uma educação que nos leva a ter uma autoestima elevada. Então imagina você tá lá, e eu ainda preciso negra, mulher, e daí imagina o histórico, né? Então eu falei assim, cara, como que eu faço para eu me envolver? Porque os sonhos estavam ali, latentes, só que a idade está passando, né? O tempo está passando, você não tá ficando mais jovem. E aí chegou um ponto que eu disse assim, eu cheguei numa depressão suicida, porque eu não aguentava mais. Eu dizia assim, eu nunca vou conseguir realizar os meus sonhos, então para que estar aqui nessa vida, nessa vivência? Então para você ver como é tão forte isso, de não conseguir fazer uma coisa que é tão simples, né? Colocar sua voz, falar na
Então, E isso afeta diretamente nosso emocional, porque a gente se sente impotente, né? A gente tem uma coisa para falar e a gente não fala, igual a Ângela falou aqui, ó. E mesmo sabendo que estamos certos, sempre damos razão ao outro para não ter que render mais conversa. Ou às vezes a pessoa nem fala, nem para não render conversa, mas também para não se expor mesmo. O medo de todo mundo ir contra você e você se sente pequenininho. Eu pelo menos me sentia assim, pequenininho, sabe? Incapaz, fraca, sem a capacidade mesmo de enfrentar as pessoas. Mas, Ângela, sabe que isso que você falou aqui não, a gente sabe que tem razão e não bate de frente para não render, às vezes é uma atitude muito inteligente, porque dependendo da pessoa, às vezes a pessoa não está aberta para te ouvir também, né? Então, às vezes nem compensa gastar saliva com essa pessoa. É lógico que existe casos e casos, né? Tem que ver como que é o caso que você está falando. Desculpa, André, eu te interrompi. é que, na verdade, assim, o que eu sentia era igual uma camisa de força, numa armadura fechada, presa. Eu não conseguia sair daqui. Então, e pior que às vezes eu tinha ideias incríveis, eu tinha coisas interessantes para falar, e aí você não queria. Daí eu lembro, principalmente empresas, né, que eu trabalhei, eu nunca conseguia me expor numa reunião, então eu chamava depois do meu chefe, daí eu falava para ele. Só que daí muitas vezes as suas ideias, na verdade, se perdem, porque alguém pega a sua ideia, né, não dá o crédito ou alguma coisa assim. E aquilo ficava era uma frustração tão grande, né? E voltar para casa, e aí parece que todas as coisas que você gostaria de ter feito ficam passando na sua mente, né? É como seria legal se tivesse falado isso, se tivesse feito aquilo, e você fica naquele imaginário. E aí você fica cada vez mais frustrada, porque você não consegue mesmo se colocar. E aí as pessoas começam a te rotular. E aí você começa a dizer, ela é muito tímida. E eu comecei a... ela é muito calada. Desde criança. E eu incorporei esse personagem. Então, na verdade, ele foi assim o meu ego lá de tímida. Então, toda vez que alguém vinha falar alguma coisa, eu dizia, não, eu sou tímida. Eu sou tímida. Aí criou uma armadura, né? Uma armadura. E essa armadura, ela, com o tempo, acho que ela vai ficando mais forte. Ela foca, ela te aprisiona num nível e às vezes você pensa assim, não sei como fazer, eu acho que eu vou desistir, porque não tem o que fazer. E aí eu já tinha feito terapia e não adiantava, tinha feito vários cursos de oratória, de coisas para falar, né? Não sei. Daí o que aconteceu? Eu falei assim, alguma coisa tem que ser feita, né? Eu não aguento mais. E aí eu tive que passar por essa depressão para depois voltar para o autoconhecimento. E aí eu tive que, digamos assim, o sonho foi mais forte do que a dor de falar. Mas a sensação que eu tinha toda vez que eu abria a boca era subir um calorão assim. E eu falava assim, eu vou infartar agora, né? Porque realmente não tinha... E te dá essa sensação mesmo, né? De aperto no peito, aperto na garganta. Eu já tive alguns episódios que eu ficava com tanta vergonha e tão nervosa que eu sentia a garganta fechando mesmo. Né? Às vezes a minha voz até alterava um pouco porque a minha garganta apertava. E essa sensação é real, né? Porque os músculos aqui se tensionam. E não é psicológico, os músculos realmente se tensionam, então a parede aqui da laringe, ela realmente fica mais restrita, e aí fica mais difícil, né? Até a passagem de ar, a execução da voz, tudo isso fica mais difícil. E é engraçado como o corpo responde na hora, o nosso psicológico. Nós somos, o físico, na verdade, ele responde sempre ao emocional, então o cortisol vai muito lá. Por isso que a gente também esquece as coisas na hora de falar, né? Porque a gente tá com cortisol lá em cima e realmente a gente não tem clareza naquilo que a gente fala. Daí isso torna a gente acaba ficando mais inseguro ainda, né? Porque não consegue controlar a respiração, não consegue baixar o nível de cortisol. Então, são várias técnicas que tem, né? Eu acredito que você ensina no seu curso, né? Para que a pessoa... ela não controla a emoção, ela controla o comportamento dela, né? Então ela consegue se acalmar, ela consegue organizar os pensamentos, ela consegue fazer uma linha de pensamento que vai fazer com que ela chegue ao final de qualquer objetivo que ela tenha. Então isso é muito importante. Eu, se eu tivesse, nossa, na época, né, que eu era mais jovem, eu tivesse isso, com certeza eu teria me salvo e com certeza eu estaria muito mais além do que eu já estou fazendo hoje, porque faz diferença na minha vida.
sensacional. É isso que eu falo também, né? Eu comecei lá, meu caminho também foi pelo teatro. Eu comecei o teatro lá há 17 anos atrás, mas meio que eu fui. O teatro não era voltado para perder a timidez, né? Era voltado para quem queria trabalhar com teatro, para quem queria ser ator mesmo. Mas dentro do teatro eu encontrei o meu caminho, mas eu fui sozinha. Então eu fui ali, batendo de frente com as coisas, às vezes adiando algumas coisas. Eu penso que se tivesse um curso voltado para a timidez lá atrás, há 17 anos atrás, eu penso que eu teria alcançado algumas coisas muito mais rápido do que eu alcancei. Então, com certeza, com a ajuda, né, a gente vai muito mais longe e mais rápido do que sozinho. Sim, mas eu consegui travar com o teatro. Porque você sabe, nesse mundo, né, nesse ambiente, todo mundo meio que quer brilhar, todo mundo fala muito, fala alto, e eu me encolhia cada vez mais, assim, quando estava com o pessoal do elenco, os diretores, assim, enquanto eu não estava no personagem, eu não conseguia abrir a boca, tanto é que eu até fiz cinema, né, no set, eu não falava nada, ninguém sabia nada de mim, eu só entrava no personagem lá, executava o trabalho, voltava pro meu cantinho e não conseguia falar, até porque eu ainda tenho alguns requisitos, né, quando eu tô num ambiente, porque assim, o que acontece hoje, né? Tudo bem, eu consigo estar na frente de um público, consigo fazer minhas lives, coisa, mas se eu estou num ambiente, num grupo pequeno, tem muita gente que é muito assim, exaltada, não exaltada no sentido mal, né? Mas assim, fala muito, fala alto, extrovertida mesmo, né? Eu fico na minha, assim, ainda tenho essa coisa, né? Agora, assim, entendo. Eu também tenho muito isso ainda, porque às vezes é difícil competir também com aquela pessoa que já é mais espalhafatosa e tudo mais, assim, hoje eu tenho meus momentos também de falar e tal, mas antigamente o foco era totalmente das outras pessoas, eu ficava, igual você falou também, ficava escondidinha ali na minha. Quando eu ia lá no palco, nos espetáculos, durante o teatro, né, as peças, eu conseguia fazer muito bem e tal, mas quando eu chegava no camarim, eu também ficava mais na minha. Muita gente achava que eu era nervosa, que eu era brava, que eu era metida, porque eu não conversava direito com as pessoas, mas é porque eu era tímida mesmo e eu ficava mais na minha. Então todo mundo criava essas coisas. Muita gente já chegou pra mim, né, depois que eu me aproximei mais dessas pessoas, já chegaram pra mim e falavam, nossa, mas quando eu te conheci eu achava que você era muito metida, te achava muito chata. Enfim, eu passava uma impressão totalmente errada para as pessoas. Tem isso também, né? As pessoas começam a sua introspecção, a sua timidez, como você não se interessa pelos outros. Uma leitura equivocada, né, de como você é. Mas o importante é que a gente tenha tranquilidade. E acho que é muito legal, assim, a gente passar por esse processo, porque daí também a gente vai vendo os nossos limites, vendo o que a gente ainda não consegue, pode melhorar. Então, sempre pensar que é uma evolução, que a gente tem pontos de melhoria, né? E eu acredito, assim, que o ponto eu tenho um sonho, não estou conseguindo resultado, não estou conseguindo realizar, é porque existe um bloqueio, né? Se um bloqueio, tiver muito a ver com a minha forma de ver o mundo ou de me expressar para o mundo, tem que buscar ajuda. Não adianta eu ficar batendo a cabeça sozinha, esperando que vai acontecer. Um dia eu vou conseguir, um dia eu vou ter coragem, um dia eu vou lá e fazer. Não, você não está fazendo até agora, não vai. Não vai acontecer um passo de mágica, e não vai vir alguém para te salvar, não vai vir alguém para te curar, né? É você que tem que tomar as rédeas da sua vida, é você que tem que tomar a decisão, porque enquanto você ficar nisso, você vai continuar perdendo eventos, perdendo oportunidades, né? Perdendo, às vezes, até amizades, né? Namoros, relacionamentos. Muitas pessoas relatam isso pra mim, né? Que às vezes perdeu um relacionamento com a pessoa que amava porque não conseguia expressar nem pro parceiro, né? Então é muito complicado e vai deixando de fazer as coisas e vai afetando no dia a dia mesmo. Igual a Ângela comentou aqui, ó. Eu lembro que não gostava de tirar nota boa nas provas da escola só para não ganhar o parabéns e todos olharem pra mim. Olha só, isso começa a prejudicar muito, né, a pessoa que é tímida. Tem gente que eu recebo relato, pessoas que não entraram na faculdade até hoje
por medo das apresentações de trabalho. Então imagina só as oportunidades, como que essa pessoa está adiando a vida por conta da timidez, né? O Jorge comentou aqui, ó, interessante, Ângela, é como se valesse tudo para não chamar a atenção, para não ser o centro das atenções. A Ângela falou bem isso, Jorge, é isso mesmo. A pessoa não quer ser o centro das atenções de jeito nenhum. A Aline falou que eu tô linda, obrigada, Aline. Não, e é muito triste, né, a Dani? Você tenta diminuir para não aparecer. Então, de repente, você tem um talento, você tem uma missão, você tem um propósito, você tem uma coisa muito legal para fazer nesse mundo e você está deixando de realizar porque você tem um bloqueio e aí você nem sabe por onde começar, né? E aí você simplesmente desiste, né? Você não quero porque eu não quero. Então, se tem um caminho, por favor, né? Não pode. Gente, às vezes eu fico desesperada, porque eu fico pensando nas pessoas, né? Que estão ali com tudo na mão, né? Tem ali, ó, tem essa oportunidade, tem esse caminho. Eu tô te pegando pela mão, tô te levando para um caminho da liberdade, né? E a pessoa vai passar. Então, eu acredito que realmente a melhor opção é sempre busque ajuda, busque o profissional que vai te levar, dar um passo além. E com certeza a sua vida nunca vai ser a mesma. E com certeza daqui a um ano você vai se surpreender com todas as conquistas que você vai ter. E é muito rápido, né? Não, nem um ano, Andréia. A minha última turma, né? O meu curso, ele tem 4 semanas. E em 4 semanas, os feedbacks que eu recebi no final do curso, assim, as pessoas falando, nossa, a melhor coisa que eu fiz foi fazer esse curso. Aí as pessoas me contando o que eles estavam conseguindo fazer. Então, assim, é real, a transformação é real. Sabe? E é possível também, porque infelizmente tem muita gente que acredita que não é possível, acredita, fulano e beltrano conseguiu, mas eu não vou conseguir. Mas é o seguinte, eu sempre falo isso, quando existe um método, existe um passo a passo, basta você aprender esse método, aprender esse passo a passo e aplicar na sua vida. Né? Porque a partir daí você consegue. É igual uma pessoa que não sabe fazer um bolo, por exemplo, ela vai... como que ela pode fazer? Ela pode pegar uma receita, né, que é um método, aplicar o passo a passo e depois praticar. Conforme você aprende o método, memoriza e pratica, você vai melhorando, vai evoluindo. E se existe um método, é só você aplicar na sua vida. Eu acho que isso é uma coisa que tem que falar, né? O cérebro, ele é treinado, o processo é treinado, acho que né? Tudo é treinável, tudo você consegue aprender, né? Se você dedicar um pouquinho, se você se interessar realmente, você quer essa mudança, é só fazer como você tem esse passo a passo e assim, e não se exigir tanto, né? Porque afinal de contas, cada pessoa vai ter um resultado único. Cada pessoa vai se desenvolver diferente. Então não é para se comparar com o outro, não é que o outro vai se desenvolver ou menos, que não importa a jornada. O mais legal assim, é que a gente tem que entender que primeiro eu aplico, né, o método, e depois eu aprimoro. Então eu primeiro tenho que colocar na minha rotina, primeiro eu tenho que fazer o básico, né, o teu passo a passo lá, e depois eu vou para um outro nível que eu faço, agora eu faço melhor. E a cada dia você vai, é igual uma cebola, vai tirando as camadas, as cascas, você vai ver assim, gente, que pessoa incrível que eu sou. E aí tá aumentando a autoestima, porque cada vitória que tem, né, por menor que seja, ela te cura. Cada conquista que você tem, cada passo que você dá na sua jornada de autoconhecimento e também, né, tirar esses bloqueios, você está se curando. Então, eu super recomendo. O Jorge comentou aqui, ó, a pessoa fica perdida, não sabe o que fazer para sair da situação e normalmente não pede ajuda por sentir vergonha do que está passando. Ainda me sinto assim em algumas situações. E é muito importante começar a desenvolver isso dentro da sua mente, né? Que não tem problema você pedir ajuda, que tá tudo bem. Não é um sinal de fraqueza, pelo contrário, é um sinal de força, de coragem, você pedir ajuda para alguém, reconhecer que você precisa de ajuda. Porque se até hoje, se você já tentou sozinho, já fez, não sei lá o quê, mas se você já caminhou até aqui sozinho e não conseguiu ainda, o próximo passo é pedir ajuda. Né? Você pode pedir ajuda para os seus amigos, familiares ou para um profissional, né?
Então, é importante saber isso, né? E coloca se você precisar, escreve. O que eu tô perdendo sendo uma pessoa tímida? O que eu posso ganhar se eu conseguir dominar a minha timidez? Porque se você tiver isso claro na sua mente, fica mais fácil de enfrentar as suas dificuldades, de enfrentar os seus medos. Né? Igual a Andrea falou aqui, ela conseguiu porque ela tinha o sonho. Então, o sonho dela, ela deu força para esse sonho ao invés de dar força para o medo dela. Porque se ela continuasse alimentando ainda mais o medo dela, ela não ia ter coragem também para agarrar esse sonho. Né? Então, ela investiu no sonho e viu que o sonho era o que ela queria, né? Realizar. Tem uma coisa muito séria. Tem um aí também, né? Tem o quê? Um ganho. Se você deixa de fazer alguma coisa é porque de alguma forma você tem um ganho. Porque ninguém permanece sentindo uma dor se ela não tem um ganho. Então, qual era o meu ganho? Né? Porque se eu quero fazer uma coisa que é extremamente desafiadora, palestrante, né, no Brasil, ainda mulher negra, o que acontecia? Se eu não fizesse isso, eu ia estar lá no meu empreguinho, no meu confortinho, né? Não precisava passar por situações difíceis às vezes, né? Porque você vai ter que sim passar por uma jornada. E aí eu tava lá confortável, tava tendo a minha vida boa, não tava tendo nenhum problema assim. Só que é lógico, esse ganho existia e eu podia me manter até hoje nisso, né? Só que daí o que aconteceu? Começou a me estressar porque eu fiquei pensando, bom, eu posso ficar a vida toda vivendo isso, mas também eu tinha um filho, né? E uma das coisas... Tinha o quê? Eu mais pensei... E uma das coisas... Só porque tá picando um pouquinho, às vezes eu perco. Você tinha um quê? Eu tenho um filho, né? Ah, um filho. E aí eu pensava, como que eu vou ensinar para ele que ele pode realizar o sonho de ser feliz se eu não estou fazendo isso? Se eu não estou me realizando? Se eu não estou feliz? Se eu não sou exatamente congruente com aquilo que eu falo e faço. Então, isso para mim foi uma dor muito grande, porque eu sempre quis ser a melhor mãe, a melhor mulher, a melhor profissional, mas eu não estava sendo. Então, mentira que eu estava contando para mim, sabe? Eu acho que a gente tem que começar a pensar, a gente tem um ganho, sim, quando a gente faz alguma coisa. Quando a gente pode ser a vítima, a gente pode ser, né, ou vítima, ou aquela pessoa que eu tô me esforçando, eu tô tentando, eu tô, fazendo tudo, mas tá fazendo mesmo? Será que isso é interessante isso que você tá falando, porque cai muito na live que eu fiz ontem sobre autossabotagem. Né? Isso daí é uma autossabotagem, uma desculpa que a gente conta pra gente mesmo, ou às vezes a gente se engana falando, não, eu já tô fazendo aqui, já tô dando o meu máximo, mas será que tá mesmo? Sabe? E eu acho que isso entra também muito na crença de cada um, né? O que cada um acredita. Eu, por exemplo, eu acredito que a gente tá aqui nessa vida pra gente realizar uma missão, né? Eu acredito que cada um tem uma missão. E por mais simples que seja, às vezes você fala, não, eu tenho que cuidar da minha família, então essa é a sua missão, cuidar da sua família. Não quer dizer que ter uma missão é uma grande realização, pode ser uma grande ou não, mas todas as realizações são grandes dentro do seu dia a dia. E além disso, a gente está aqui para evoluir, né? Porque senão, por que a gente tá aqui nesse mundo, nessa vida, nesse planeta? Eu acho que é uma discussão assim que entra em vários quesitos, mas o que a gente está fazendo aqui? Eu acho que isso que você tem que se perguntar, qual é o seu papel nessa vida? Né? Qual é a sua missão? Se você ainda não sabe, a sua missão é descobrir qual é a sua missão, porque é muito sério. A gente não está aqui à toa, a gente não está aqui por acaso, né? Eu acredito nisso. E eu também acredito que a partir do momento quando a gente vive alguma coisa, a gente tem que passar esse conhecimento para frente, né? Não foi à toa que eu era uma pessoa extremamente tímida, passei pelo teatro, ainda vivo no mundo do teatro, mas aí eu convivi com tanta gente tímida, dentro da aula de teatro que eu dava aula de teatro, né? Dentro da aula de teatro convivi com tantos alunos tímidos, e aí isso não foi à toa.
sabe? Então, eu acredito que uma das minhas missões, que eu acredito que eu tenho mais de uma missão, mas uma das minhas missões é estar aqui passando esse conhecimento que eu adquiri. E eu acredito que essa é a missão de todo mundo também. A partir do momento que você tem conhecimento sobre alguma coisa, é sua missão passar isso para frente também, não guardar só para você. Né? Isso eu vejo. Eu estava fazendo agora uma série de lives, né, sobre as 7 leis espirituais do sucesso, do Deepak Chopra, e é falando essa coisa do propósito, né? Muitas pessoas acham que não tem propósito, ou não sabem qual é o propósito, estão vivendo uma vida sem propósito, sem vontade, sem objetivo. E aí uma das coisas que ele fala é assim, você só tem que existir. E quando você existe e você se conecta com a potencialidade pura, você naturalmente vai descobrir o seu propósito. Que o propósito é você tem uma função, como você falou, aqui nessa terra, né? Só que quando você deixa de viver o seu propósito, você está vestindo uma máscara, ou você está tendo alguma outra coisa, né? E por isso que as pessoas estão cada vez mais ansiosas, mais infelizes. Por isso que 97% da população mundial, cara, é todo mundo, né? A gente pode colocar assim. Então, só 3% realmente consegue se realizar, consegue ser feliz, consegue realmente realizar os sonhos. Então, 97% não está fazendo o que quer fazer. Ou não está no trabalho que quer, ou não está no relacionamento que deseja. Para você ter uma ideia, então, vamos voltar um pouquinho, né, na minha história. O que afetou em mim essa questão, né, de não conseguir falar? Eu passei até por relacionamentos abusivos. Por quê? Porque eu não sabia como me defender. Então, eu não sabia aceitar... Não, eu simplesmente aceitava, né, as coisas. Eu não sabia como me posicionar. Então, se alguém falava alguma coisa, era agressivo, falava algo que eu hoje sei, né, que era abusivo, eu não sabia identificar, não sabia me defender, não sabia nada. Então, afeta muitas coisas, não só trabalho, relacionamento afetivo, né? Autoestima, né? Tudo. E aí você realmente se sente menor. E aí é tão engraçado que você começa a se sentir até incapaz. E é muito louco isso mesmo que você falou, porque a gente às vezes, igual você falou, a gente não reconhece, né? Quando a gente tá dentro desse processo, com a baixa autoestima e dentro de um relacionamento abusivo ainda, eu também já passei por isso, a gente não percebe, a gente só vai se sentindo mal, vai se sentindo triste, vai se sentindo para baixo, mas a gente às vezes nem sabe de onde que tá vindo, né? Sim. É muito louco isso, só um parênteses. Não, E aí eu tava pensando, né, eu me sentia tão inferior, no sentido que eu falava, a minha mãe, né, na época que ela tava viva, ela falava assim, cara, você estudou tanto, né? E eu já fiz 3 faculdades, daí eu falo 5 idiomas, e daí... Você já fez 3 faculdades? Conta pra gente, peraí, conta pra gente, quais faculdades foram essas? ADM, Administração. Eu acabei de me formar em secretariado executivo, fiz gastronomia, agora eu estou fazendo, na verdade, uma faculdade de coaching, mas essa é em AD, que é lá nos Estados Unidos. Então, o que acontece? Eu não sabia o que fazer com tudo aquilo, eu dizia assim, cara, mas eu não sou boa, eu ainda não sou boa, eu não sei ainda o suficiente, como se isso fosse necessário, sabe? Como se eu tivesse que provar o tempo todo que eu tinha que fazer mais um curso, mais uma formação, mais um idioma. E, na verdade, era tudo porque eu não conseguia expressar. Então, eu tinha a sensação que tinha um vazio ali, um buraco negro, fundo, profundo, que eu tentava preencher com conhecimento, né? Mas, na verdade, não era. Isso nunca ia acabar, né? Porque, na verdade, tem um monte de conhecimento, só que eu não queria nem transbordar isso para outras pessoas. Então, todo o conhecimento que eu tenho hoje, eu jogo para fora. E é justamente isso que você falou, porque se a gente tem a sensação da inferioridade dentro da gente, não importa o quanto a gente estuda, a gente sempre vai achar que ainda não é suficiente. A gente sempre vai achar que não está preparado, mas na verdade está dentro da gente, né? A partir do momento que a gente aprende alguma coisa, a gente já sabe mais do que alguém. E sempre vai ter alguém que vai saber mais do que a gente. Por mais que a gente estude, se a gente passar o resto da vida estudando, sempre vai ter alguém que sabe mais do que a gente. Então, a gente sempre vai estar ali no meio do caminho. A gente sempre vai saber mais do que alguém e vai saber menos do que alguém.
Então não tem como, não adianta a gente ficar só se comparando e achando que a gente nunca está preparado. Se a gente não partir para ação, a gente nunca vai estar preparado mesmo. O Jorge falou que vai minando a pessoa dia após dia, a autoestima vai sendo esmagada e a própria pessoa deixa de se reconhecer, fica a crença de não ter o valor próprio. É isso mesmo, e às vezes a pessoa tá tão mal, que igual eu falei, nem ela sabe, tipo, ela não pensa assim, eu estou me desvalorizando, eu estou com a baixa autoestima. Não, ela só afirma as coisas pra ela, sabe? Ela afirma, nossa, eu sou péssima nisso, não, mas isso daí não dá pra mim não, porque eu não dou conta, sabe? Ela já tem isso como verdade e ela tá nesse limbo, nem percebe que a autoestima dela tá lá no chão e que tem como aumentar essa autoestima, que tem como sair disso, né? Porque ela nem acredita que é possível também, ela só vê aquilo como uma realidade. E isso é muito triste. É muito. Mas ainda bem que tem a Dani agora para ajudar, né? E a André também, né? Aliás, André, fala um pouquinho do seu trabalho. O que você faz hoje? Você ajuda... Qual tipo de pessoa que você ajuda? Eu sou especialista em mudança de hábitos, então eu acredito que a gente tem que se desafiar e criar novos hábitos ou hábitos positivos. Eu gosto de chamar hábitos positivos, né? E como as pessoas tinham essa confusão quando eu falava em hábitos, até mesmo isso que você faz, né, de você estar ensinando pessoas, ajudando pessoas, é para elas criarem o hábito, né, de se desafiarem a cada momento, né, de colocarem-se para a vida mesmo, né, de dar esse passo. E aí eu criei um canal chamado Desafio-se Hoje no YouTube, que é para falar só sobre hábitos, né? E aí, isso foi uma coisa que me ajudou muito, eu fazer os vídeos diariamente. Eu criei esse canal e falei, durante um ano eu vou fazer um vídeo diário para falar de hábitos. Então eu lembro a primeira vez que eu fiz um vídeo, eu levei 3 dias para fazer um vídeo de 1,5 minutos, e ainda cheio de cortes, edições, e ficou horrível, eu tudo assim, igual um robozinho falando. E aí eu pensei assim, isso vai me ajudar a desbloquear. É lógico que você olha, você se acha a pior pessoa do mundo, mais horrível. Você não gosta da voz, você não gosta do jeito como você se posiciona, você não gosta de um monte de coisa. Mas só o fato de estar fazendo esse exercício já foi me dando mais segurança, assim. Eu comecei a gostar. Depois eu fiz alguns cursos de oratória também. Enfim, foi uma jornada, né? Até eu conseguir me sentir pronta para fazer uma palestra ao vivo. Isso também foi outra coisa que eu achei, de verdade, no dia que eu fiz a minha primeira palestra, eu achei que eu ia esquecer tudo. Eu tinha a sensação que eu ia chegar na frente do palco, lá, né, na frente das pessoas, e eu não ia conseguir. A minha voz saía trêmula, assim. Sabe quando você percebe, né, quando a sua voz tá, né, diferente? A boca ficou totalmente seca, e aí eu lembro que a única coisa que eu pensei na hora foi assim... E aí foi uma coisa muito louca, porque eu falei assim, eu sei porque eu tô aqui. Então, eu posso até não falar tudo certo, eu posso gaguejar, eu tenho às vezes também um problema de dicção, às vezes eu gaguejo, às vezes eu falo umas palavras trocadas. Como eu falo outros idiomas, às vezes não me vem a palavra, eu falo em outra língua, então fica uma confusão, né? E aí eu pensei assim, o importante é o que eu tô fazendo aqui. Se essa é a minha missão, então eu vou me entregar de corpo e alma. E aí entreguei, né? Entrei assim, meio que seja o que Deus quiser. Só que nos primeiros 5 minutos, realmente eu senti que meu coração estava né, acelerado, eu estava com dificuldade para falar. Mas aí a respiração, né? O aliado. Você vai respirando e depois de 5 minutos eu me acalmei. Daí eu meio que esqueci que eu estava ali. Eu estava fazendo uma coisa que eu amo, né? Eu estava entregue. E aí foi muito legal. Só que assim, eu entro num estado meio que não sei explicar, como se eu saísse de mim, porque eu não lembro o que eu falo, assim. É meio... A coisa entra num outro nível, então não sei. E aí eu que loucura. Aí, para a prova de fogo, que eu vi que realmente eu conseguiria, né, ir mais além, foi quando eu tinha que fazer uma palestra para 80 pessoas, era o maior público até então. E eu chamei a pessoa que era mais crítica para mim, a pessoa que realmente só me criticava, que era um ex-namorado. E eu falei assim, eu quero ele no meu palco, eu quero ele comigo, porque se eu sobreviver a ele, né, porque a sensação que eu tinha assim, eu vou passar vergonha aqui, ele vai me ridicularizar, etc, etc.
E aí eu chamei ele, né, para estar comigo, e realmente foi incrível, porque depois, quando acabou a palestra, eu pedi o feedback dele, e ele realmente não tinha nada para falar. Então eu falei, uau, então eu acho que eu tô conseguindo realizar meu sonho. E aí, de lá para cá, eu tenho feito várias lives, né? Esse ano eu fiz mais de 180 lives, assim, porque eu realmente resolvi abraçar. Então, olha, imagina, eu comecei essa jornada de descoberta, né? Que eu queria fazer isso há 4 anos. Mas esse ano foi o ano que eu falei assim, Carol, é tudo ou nada. Então, esse ano é que eu realmente me destravei, assim, porque eu me coloquei todos os dias, para fazer isso acontecer, né? Porque depende da gente. Posso que a gente tem ajuda, eu tive ajuda de outros profissionais, mas depende exclusivamente da gente. Porque não adianta, né, você, Dani, explicar tudo, ensinar tudo, mas a pessoa não vai para Não aplicar, né? Então daí foi tudo em vão. E aí é legal porque você tá ali, né, acompanhando. Então tem que aproveitar isso, né? Isso é total. Então, assim, na PNL a gente vê isso também, né? Que não adianta você ter o mapa se você não aplica no seu território, né? E o que isso quer dizer? Por exemplo, não adianta eu ensinar tudo para vocês, né? Igual para os meus alunos lá no curso, tal, ensinar as técnicas se a pessoa não leva para a prática, né? É a mesma coisa que se você tiver um mapa de uma floresta, você não vai saber quais são as dificuldades reais até você entrar nessa floresta, até você ver ali, porque às vezes você sabe o caminho ali pelo mapa, mas a hora que você vai entrar na floresta, você vê tem uma árvore caída no caminho, às vezes alagou, tem um animal que aparece, então a dificuldade de você aplicar na realidade é diferente do que quando você tem só o mapa. Agora, o mapa é muito importante, porque se você entra na floresta sem o mapa, você pode até conseguir achar o caminho sozinho, mas vai demorar mais, você pode ficar perdido, né? Então, o ideal é você ter um mapa e aplicar no seu território, aplicar na sua vida. Então, ter os conhecimentos, os ensinamentos, aprender as técnicas e aplicar no seu dia a dia, na sua vida, né? O Jorge falou que aí vem a autocrítica, o perfeccionismo, evitar situações e coisas como a síndrome do impostor. Total, falou tudo, Jorge. Isso é muito comum, infelizmente, para as pessoas tímidas, né? Essa autocrítica tão forte, o perfeccionismo exagerado, né? O perfeccionismo acaba sendo uma autossabotagem também, entrando na live de ontem, porque às vezes você pensa, não, isso aqui não está perfeito. Aí você vai e não faz, com a desculpa de que não está perfeito ainda, e fica adiando aquilo. Então, a gente tem que aprender a ficar de olho mesmo, né? O perfeccionismo, ele é muito aquela coisa, né? Perfeccionismo de alguma coisa que eu tenho que fazer, mas em comparação ao quê, né? A quem? Porque se eu tô me comparando, imagina, vamos pôr aqui um ídolo meu de orador, né? É o Cortella, né? O Sérgio Cortella, né? Imagina, o cara tem lá uma história, ele é professor há 40 anos, né? E aí eu quero me comparar com ele, lógico que eu vou estar muito aquém do que ele faz, né? Mas se eu tô melhor que ontem, se eu tô falando melhor que a semana passada, eu já evoluí, então eu tô crescendo. Então essa coisa do perfeccionismo é uma forma de eu me agarrar, é aquele ganho, né? Ainda não tô bom o suficiente, mas eu só vou saber se eu tô bom o suficiente se alguém ver o que eu tô fazendo, se alguém olhar, se alguém experimentar. Então eu tenho que realmente colocar à prova, né? E se praticar mesmo, é igual... Oi? É que assim, ó, aquilo que a gente imagina na nossa mente, 99% não vai acontecer. Aquela crítica que a gente imagina não vai acontecer. Às vezes a gente se acha o último biscoito do pacote, achando, nossa, todo mundo vai falar mal. A pessoa mal dá conta da vida dela. E afinal de contas, está acontecendo tanta coisa ao mesmo tempo que aquilo que você fez em 2 segundos vai ser esquecido. Porque a pessoa, né, tá aqui, vamos supor, a gente está nessa live. Essa live vai ter duração de 24 horas no máximo. Mas vamos supor que eu falo uma grande besteira aqui, né? Daqui a pouco ninguém vai mais lembrar, porque vai ter outras lives, outras pessoas, outros assuntos. Então, às vezes, a gente fica tão preso no que há e o que o outro vai pensar, o que o outro vai dizer, como que eu vou ser julgada. Então, a gente tem que aumentar a nossa autoestima, a segurança, e aí a gente vai não se importar mais com o outro.
Porque o outro, na verdade, ele também tem as inseguranças dele, ele também talvez tenha os medos dele. E uma coisa que foi libertador para mim foi assim, se alguém me critica, eu olho o resultado dele. Porque se alguém fala assim, olha só, eu fiz uma live, e a pessoa falou, você é uma ridícula, olha só, você falou tudo errado, aí eu falo assim, ok, pode ser, eu posso ser tudo isso. Então, você já fez uma live? Você tem um negócio também? Você tem resultado também? Então, né, eu não vou dar atenção para você. Então, a gente também tem que saber de quem que a gente está recebendo a crítica, de quem que a gente está realmente recebendo feedback, que vai ser um mais positivo do que negativo. Com certeza. É muita coisa para pensar, é muita coisa para expandir a mente mesmo, né? É por isso que lá no curso eu ensino um passo a passo, eu ensino um método, porque é muito detalhezinho, né? Que a gente tem que aplicar na nossa vida para conseguir dominar a timidez mesmo, para conseguir dominar essas inseguranças que a gente sente. Então, é um processo, é importante saber isso, não existe passe de mágica, né? Igual a gente falou aqui no início. Mas o mais importante de tudo é você querer mudar. A partir do momento que você quer mudar, então basta você escolher o seu caminho e não desistir, porque você vai conseguir. Tá bom? Andréia, quero te agradecer mais uma vez, muito obrigada. Já falei aqui mais de uma vez, a sua história é uma inspiração. Né? A gente esqueceu de falar aqui a sua idade, né? A Andréia tem quase 50 anos e caiu num banho de formol. Mas esse é um fato muito legal, porque a pessoa às vezes com 30 anos já está desistindo, falando, poxa, não, eu já estou muito velha, já passou da idade de eu tentar, de eu conseguir. Mas a Andréia com quase 50 anos decidiu correr atrás do sonho dela e conseguiu. E eu acho que é mentira, viu, que você tem 50 anos, Andréia, porque você tem cara de 30, menina. Ainda falta um pouquinho, mas isso é mais legal. Então, assim, imagina uma pessoa com quase 50 anos correu atrás do sonho dela, não teve essa, poxa, imagina se ela pensasse, já tô com quase 50 anos. E uma pessoa que é uma inspiração muito grande para mim, que não foi domínio de timidez, mas tem a ver com relação a essa coisa de idade também, é a minha mãe. Minha mãe não tá aqui na live, mas a minha mãe com 50 anos, ela foi fazer faculdade. Então, assim, ela mudou totalmente a realidade dela. Com 50 anos, ela foi fazer faculdade. A história é muito grande para contar aqui, falta 4 minutos para terminar a live, mas ela foi fazer faculdade, depois ela fez mestrado e hoje ela está fazendo doutorado com 62 anos. Então, assim, a idade nunca é um limitador para você. Independente da idade que você tenha, arrisque. Vá atrás dos seus sonhos. Acredite no que você quer, acredite que você é capaz. Não pense, poxa, eu já tô velho demais, já passei da idade. Não tem nada disso. Todo dia é um dia para você recomeçar, é um dia para você tentar uma coisa nova, é um dia para você aprender uma coisa nova. Então corre atrás disso, não desiste. Se você é uma pessoa que tem vontade de dominar a timidez, aproveita, né? Quando é a hora para dominar a timidez? A hora é agora, hoje é o dia, tá? Não perde a oportunidade. Obrigada, Andréia. Até a próxima e boa sorte, sucesso para você. Dani, tudo de bom. Sucesso para você. Um beijo, pessoal. Obrigada pela presença de todos. E amanhã, 6h30, ainda tem live, viu? Um beijo. Tchau, tchau.